Bom, então dentro desse mapeamento genético que vocês viram, que é a influência genética no envelhecimento, segundo a médica, a consultora do Centro de Genomas, a Michele Vilhena, ela traz que a presença de uma característica genética que se associa a um risco de doença ou uma característica física não necessariamente represente um fenômeno que irá ocorrer de uma forma inequívoca. Como exemplo, orientais, se você pegar pessoas orientais que continuam vivendo no Oriente e têm um equilíbrio na alimentação, eles apresentam um envelhecimento adequado, uma qualidade de pele adequada, uma qualidade de vida adequada. Se você pega orientais que têm a mesma propensão genética e põe na convivência dos ocidentais, você vai encontrar aqui hoje orientais que apresentam mancha de pele, que apresentam acne e que apresentam envelhecimento acelerado. Por isso, então, a ciência descobriu que não era somente a genética que tinha sua influência no envelhecimento, mas sim foi buscar uma nova disciplina que pudesse explicar esse tipo de ação específica no envelhecimento. Então descobriu-se a epigenética. E o que seria a epigenética? É um termo que tem origem no prefixo grego epi e que significa acima ou sobre algo. E estuda as mudanças herdadas nas funções dos genes, observadas na genética, mas que não alteram a sequência do DNA. Ou seja, a epigenética, os padrões epigenéticos, eles são sensíveis a modificações ambientais que podem causar mudanças na fisiologia celular e que serão transmitidas aos descendentes por 2 gerações, segundo Miller e Prado. Isso significa então que você pode ter a propensão genética, que seria o predisponente, mas não desencadear especificamente aquela situação de envelhecimento. Por isso a ciência foi buscar uma explicação aonde descobriu a epigenética. Ali então eu vou conceituar para vocês que a epigenética, ela é o determinante do envelhecimento. Por isso buscar conhecer o cliente, saber o histórico desse cliente, para que ele possa realmente te mostrar o que está influenciando no envelhecimento dele. A ciência, por exemplo, ela estudou gêmeos univitelinos. E olha os exemplos que vocês estão vendo aqui na tela. Tabagismo, por exemplo. Destacado, nós temos aqui a gêmea da esquerda com um envelhecimento maior do que a da direita. Por quê? Porque a da esquerda teve o hábito e a influência do meio através do tabagismo. Nesse segundo exemplo que vocês estão vendo, também de gêmeos univitelinos e a influência do tabagismo, onde vocês encontram um envelhecimento mais acelerado no da direita, porque ele teve o hábito do fumo por 14 anos a mais. A mesma coisa com relação à influência do meio, com relação à exposição solar. Então vocês estão vendo aqui gêmeas univitelinas, idênticas, uma se expôs mais à radiação solar do que outra, podendo então caracterizar um envelhecimento epigenético muito maior na gêmea da direita. E esse último caso que eu vou mostrar para vocês como exemplo, também gêmeas univitelinas, e que teve a exposição celular mais o tabagismo. Então a influência do meio e a influência do hábito inadequado. Podemos perceber aqui que uma parece mãe da outra. Aí vem a pergunta, se você simplesmente se embasar na parte genética e buscar ativos cosméticos para aquela alteração, vai ficar falho o teu tratamento. Por quê? Porque é totalmente diferente as características do envelhecimento, da síndrome da desarmonia facial apresentada por suas clientes pacientes. Por isso, então, vocês têm que buscar o PAF, que é o Prontuário de Avaliação Facial, aonde, através do perfil epigenético do teu cliente, você consegue conceituar o envelhecimento genético e epigenético e direcionar uma personalização ao tratamento. Dessa forma, você terá a personalização adequada, os ativos cosméticos direcionados de uma forma adequada e um resultado alcançado muito mais expressivo. E o que a gente tem que buscar como perguntas chaves no desenvolvimento do PAF?
para saber o perfil epigenético desse cliente. Perguntas como, por exemplo, histórico de dermatite, exposição solar nas 2 primeiras décadas de vida, uso de filtro solar, consumo da água, histórico de doenças e medicamentos, cirurgias. Se nós formos parar para pensar, o peso de cada resposta para esse tipo de questionamento, aí sim nós vamos estar personalizando o tratamento para essa pessoa. Porque os hábitos que ela tinha ou que ela tem atual e influência do meio é que vai direcionar especificamente o tratamento que você venha a desenvolver de uma forma personalizada a ela, fazendo com que o tratamento seja mais eficaz. Então, só para fechar tudo que nós falamos até aqui, a herdabilidade genética é o que vai me dar a indicação dos ativos. Porém, o perfil epigenético é que vai me proporcionar a combinação adequada dos ativos na sua concentração específica e a frequência do uso desses ativos nos meus tratamentos. Vocês puderam observar então que dentro da herdabilidade genética e mais o perfil epigenético, você se torna um profissional da saúde estética do século XXI totalmente diferenciado, porque você vai buscar fundamentação na genética, na epigenética, adequando a sinergia de ativos que você precisa para aquele tratamento personalizado e dentro de uma base biocompatível adequada para potencializar os resultados do teu tratamento através do cosmético escolhido. Agradeço muito a oportunidade de ter passado esse tempo com vocês, compartilhando o meu conhecimento. Espero que tenha sido de grande valia e que tenha despertado em vocês uma forma de ser um profissional da saúde estética do século XXI diferente. Meu muito obrigada. Estamos aqui com a nossa voluntária do tratamento e já realizamos o PAF e aqui eu estou com o PAF da minha cliente impresso para que eu possa fazer o acompanhamento em cima do tratamento personalizado que foi direcionado a ela. Então, para a Angélica, em cima do desenvolvimento do PAF, embasado cientificamente na genética e epigenética dela, nós estamos aqui com a higienização que será feita a asepsia das mãos do profissional com o produto Higicystem. Em seguida, nós iremos limpar a pele dela com sabonete líquido. Lembrando sempre que esse kit é anti-age. Como ele foi desenvolvido direcionado anti-age, onde que nós iremos trabalhar? Não somente o rosto, mas sim rosto, pescoço e colo. Um tratamento direcionado ao envelhecimento, principalmente com o embasamento científico que ele tem, temos que aproveitar e fazer um atendimento bem direcionado a todas as áreas que me apresentam os processos de envelhecimento, os sinais de envelhecimento. Após, realizaremos a esfoliação mecânica com o peeling. Lembrando aqui que conforme for direcionado o processo de esfoliação para o seu cliente, se for esfoliação mecânica ou peeling químico, somente uma aplicação semanal. Outra situação importante a se lembrar da linha. São 2 aplicações semanais e você terá uma variação de aplicação de tratamento de 5 a 10 sessões. Resultados poderão ser observados na 5ª sessão, na 7ª sessão, na 10ª sessão, mas o direcionamento que nós colocamos no tratamento da linha Alckmin, 2 sessões semanais. Portanto, uma sessão semanal com a esfoliação.
seja química, enzimática ou mecânica. Na outra sessão, a parte da esfoliação não entra, você passa para a parte do equilíbrio de pH direto. Esse produto abrasivo, nós vamos realizar movimentos circulares até o produto aglutinar, que é o momento que você está visualizando aqui na pele dela. E em seguida, a essa situação, começa então o efeito gomagem dele. Então tem a esfoliação mecânica inicial, depois tem o efeito gomagem, que também é muito importante para a pele, para que a gente consiga proporcionar uma retirada de células mortas muito mais expressiva. Então vocês conseguem ver aqui, ó, o efeito gomagem que o produto proporciona na pele. E faremos o equilíbrio do pH com a loção normalizadora. Manobras de tamborinamento para absorção dos ativos que vão fazer o equilíbrio do pH da pele. Agora sim, chegou o grande momento onde nós vamos preparar a alquimia específica para a nossa cliente. Naquela cubeta que nós comentamos na parte teórica, onde nós vamos fazer a composição do produto personalizado. Então, para o tratamento da minha cliente paciente, o software direcionou 6 gotas do Equalize, 5 gotas do Antiox, 6 gotas do Vitalize, 5 gotas do Restore e 6 gotas do Lume. Novamente recordando, o tratamento Alchemy Genetic é um anti-age, então nós não nos restringimos a aplicação somente em rosto, mas sim rosto, pescoço e colo. Aqui eu não estarei fazendo tratamento de terapia alternativas ou qualquer outra associação, a não ser a própria aplicação da linha com a massagem modeladora com a minha mão.